vamos dar continuidade ao nosso estudo dos sistemas de dois níveis. Esta é a segunda aula do tópico, sistema de dois níveis interagindo com a radiação eletromagnética. Na última aula eu mostrei como é o sistema físico, que nós temos dois níveis, que são soluções de uma Hamiltoniana H0 interagindo com um campo de radiação eletromagnética que tem uma amplitude e uma frequência. Muito bem, o que nós vimos foi que nós sabemos que o sistema sempre terá como solução uma superposição do estado 1 e 2, e esses coeficientes é que constituem a nossa incógnita agora, para que a gente possa determinar. E colocando essa solução na equação de Schrödinger, dependendo do tempo, nós fomos capazes de obter um conjunto de equações, tá certo? Que de alguma maneira, nos conecta o elemento de matriz V1,2, que é a aproximação de dipolo que nós estamos utilizando, V1,2 e V2,1 é a interação, é o elemento de matriz entre os estados com a Hamiltoniana da interação que nós estamos levando em conta. E esse conjunto de equações aqui, eles podem ser resolvidos, tá certo? Mas agora eu tenho que introduzir quem é a Hamiltoniana de interação. E para isso nós utilizamos como Hamiltoniana de interação a aproximação dipolar, que nós vínhamos anunciando desde o início. E aqui, então, agora o elemento de matriz que vai aparecer é o elemento de matriz de dipolo, que nós já estudamos anteriormente, e que é exatamente a carga vezes o elemento de matriz do deslocamento da coordenada R entre os estados. Isso é o elemento de matriz μ. Aqui a gente chamou de μ. Em algumas aulas anteriores, nós estávamos lidando como se fosse D, mas não há problema. O elemento de matriz, o operador de dipolo é a carga vezes o deslocamento, tá certo? O melhor aqui seria escrever assim, né? Carga vezes deslocamento, aí sendo o elétron, tem a carga menos E. Muito bem, e só lembrando, ômega é a frequência da radiação e ômega 1,2, obviamente, é a diferença de energia entre os níveis expresso em frequência. As equações finais que nós temos são essas aqui. Então nós temos a taxa de variação do primeiro coeficiente proporcional ao segundo coeficiente com o termo que é o termo da radiação e também para o coeficiente A2 a taxa de variação proporcional ao primeiro. Então elas são acopladas. Aí nós fizemos uma primeira aproximação para tempos muito curtos e considerando que nós começamos com A1 igual a 1, portanto nós pudemos integrar a solução do A2 aqui, né, a equação, obtendo como o A2 varia para tempos pequenos. E aí vimos que tem dois termos, tem um termo que vai com 1 sobre ômega mais ômega 1,2, que portanto, na verdade, nós estamos interessados quando ômega é próximo, que é chamado o termo ressonante. Quando ele divide pelo ômega mais ômega 1,2, esse termo vai ser muito pequeno, porque normalmente ômega é grande, tá certo? A diferença é que é pequenininho, portanto o denominador aqui é pequeno, esse termo contribui mais do que esse. Então esse termo é chamado antirressonante, que no momento não nos interessa. Então nós desprezamos esse termo e fomos à solução e obtivemos a solução aproximada. Agora o que eu vou fazer nessa aula é não fazer essa aproximação de tempos pequenos, mas começar com as equações que nós havíamos determinado sem o termo antirressonante. Então não importa a outra parte aqui que vai com ômega mais ômega 1,2, nós só vamos considerar os termos que vai com ômega menos, né, e ômega menos ômega 1,2. Muito bem. E aí, nós podemos pegar essa equação, tomar a derivada temporal dessa segunda, fazer as devidas substituições para obter uma equação para o coeficiente A2. Lembrando que, na verdade, tendo A2 ao quadrado, eu tenho A1 ao quadrado, porque a soma deles ao quadrado é igual à unidade.
Muito bem, então, e aqui nós já então usamos que o campo é paralelo ao dipolo, o dipolo induzido é paralelo ao campo, de tal maneira que esse produto escalar que vai aparecer no elemento de matriz é o produto do elemento de matriz do dipolo, tá? Então isso aqui é o elemento de matriz do dipolo entre os estados 1 e 2, e é zero, é a amplitude do campo, apenas amplitude do campo, tá certo? Muito bem, então nós vamos agora resolver exatamente essas equações, só desprezando o termo antirressonante. Essa aqui é uma equação do segundo grau que tem como solução um produto de exponencial e funções trigonométricas. A gente sabe resolver essa equação, somente lembrando que normalmente quando se resolve essa equação, esse termo é real e, portanto, isso vai corresponder a um decaimento temporal da solução. Mas aqui é complexo, de tal maneira que ele também é oscilatório, tá bom? Então eu peguei essas duas equações, transformei numa única, tomando a derivada temporal de uma e poderia tomar da outra, não faz a mínima diferença. Elas são totalmente simétricas aqui nesse sentido, tá certo? Bom, e aí então nós queremos a solução. Solução de equações desse tipo são conhecidas, né? Como eu te disse, é um produto de exponenciais e funções trigonométricas, e a solução tem propostas aí na nota de aula. Obviamente é uma solução que a gente aprende desde da física básica e dá para fazer a solução rapidamente, tá certo? Única diferença que vai ter aqui é que eu não vou ter exponencial decaindo, porque esse termo é complexo. Bom, antes de propor a solução para vocês, deixa-me fazer o seguinte, deixa-me criar algumas grandezas aqui que são de interesse. Primeiro, vai aparecer toda hora o elemento de matriz dipolar vezes a amplitude do campo. Isso é energia, dividido por H cortado, é uma frequência, que chama-se frequência de Rabi. Essa frequência ela é importante para nós, porque ela vai representar algo físico importante. É uma frequência que vai representar algo importante aí nos nossos trabalhos, na nossa equação. A equação que eu havia obtido para vocês, ela agora pode ser escrita aqui, em termos da frequência de Rabi, dessa forma. E no lugar do ômega menos ômega 1,2, nós chamamos de delta, que é o detuning. Tá? E simplesmente o que ele é? Ele representa, em termos de frequência, a diferença de energia do fóton que eu estou jogando e o espaçamento entre os níveis. Então, essa é a radiação eletromagnética aqui, tá, os sistemas de dois níveis, 2 e 1, né? 1 e 2. Quando a energia do fóton é muito superior, o delta é positivo, porque ômega é maior que ômega 1,2. Nós chamamos de detuning ou dessintonia positiva. Quando o delta é menor do que ômega 1,2, quando o ômega é menor do que o ômega 1,2, o delta é negativo e nós chamamos de dessintonia ou detuning negativo. Tá certo? E quando é zero, a gente chama que está exatamente na ressonância. Então esse termo de tuning, ele aparece muito em espectroscopia, em estudos de interação de radiação com o sistema atômico. Bom, mas como é a solução geral que nós temos aí? A solução geral que nós temos para A1 e A2 com essas definições é essa aqui. Então, é claro que aqui nós já calculamos os módulos quadrados, porque o A1 e o A2 vão dar lá em termos exponenciais complexas. Aí você tem que calcular os módulos quadrados. E aqui nós introduzimos o que nós chamamos de frequência de Rabi modificada ou efetiva, que leva em conta o delta agora. Então, ômega linha de Rabi é raiz quadrada de delta ao quadrado mais ômega de Rabi ao quadrado dado por isso. Tá bom? E a solução de A1 e A2 ao quadrado é dado por essa expressão. E como você pode verificar? Você tem uma composição de senos e cossenos ao quadrado, tá certo? Portanto,
Esses coeficientes são sempre positivos, não há risco de ser negativo. E se você pegar para tempos muito pequenos, imaginando que você começa com a população em A1, imaginando que em t igual a 0, A1 é 1, ou seja, o sistema está certamente no estado 1 do sistema de 2 níveis. Então, você vê que A1 praticamente é 1, porque o seno é muito pequeno, e A2 vai com seno que expandido dá o argumento, seno ao quadrado dá t quadrado, como a gente havia alertado na aproximação que a gente fez com a integral. Até aí está tudo bem. Um segundo cheque para fazer aqui é somar o A1 quadrado com A2 quadrado. Quando eu somar A1 quadrado com A2 quadrado, vai aparecer delta quadrado mais ômega de Rabi ao quadrado, não linha, o ômega, né? A frequência de Rabi ao quadrado. E isso dá ômega linha ao quadrado, pela definição dada. Portanto, vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então, essa solução, inclusive, satisfaz o fato de que A1 quadrado mais A2 quadrado é 1, conservando a probabilidade do sistema. Essa é a solução do problema de 2 níveis, essa é a solução oscilatória do problema de 2 níveis, e como você pode ver, se o sistema começar com a população em 1, como eu falei, vamos imaginar que em t igual a 0, o sistema começa no estado 1. Essa é a nossa condição de contorno agora. Se isso é verdade, então isso aqui começa como o seno vai crescendo, aqui o A2 vai crescer, vamos olhar o A2, que vai ser a probabilidade de transição para o segundo nível. Então, importante para a gente é olhar o A2. Tá certo? Então, o A2 vai crescendo enquanto o A1 vai diminuindo, porque o cosseno vai diminuindo. Tá certo? Embora tenha essa soma aqui com o delta. Se delta for igual a 0, imagine, delta igual a 0. Se delta for igual a 0, esse termo não existe. Portanto, eu tenho cosseno ao quadrado, quando delta igual a 0, tá certo? E sendo delta igual a 0, esse termo dá 1, então só tenho seno e cosseno. Enquanto o A1 diminui como um cosseno, o A2 sobe como um seno, quando delta igual a 0. Bom, vamos olhar essa solução, porque essa é a solução adequada, é a solução do problema do sistema de 2 níveis. E vamos olhar essa solução ali, tá ali em cima, graficamente. Tá certo? Então eu estou plotando aqui A2 ao quadrado, imaginando essas condições. Então quando o delta igual a 0, ele sai, ele oscila como um seno, enquanto, obviamente, vai até 1 aqui em cima, né? Então aqui ele bate em 1 e volta para delta igual a 0. Obviamente, 1 menos isso é o A1 ao quadrado. Portanto, o A1 sairia daqui, viria para cá. Deixa eu fazer tracejado aqui, para você ver como o A1 aconteceria, né? Então, aonde eu tenho A2 máximo, eu tenho A1 mínimo e vice-versa. Que é a conservação de probabilidade. Então, o sistema vai oscilando. Então, a radiação eletromagnética, ela efetivamente, combinada com o sistema atômico, ela faz o sistema oscilar entre um estado e outro. Com que frequência ele oscila? Ele oscila com a frequência de Rabi. Tá certo? Ele oscila, como a solução disse, com a frequência de Rabi efetiva, que está aqui. Claro que o caso de delta igual a 0 é a frequência de Rabi simples. Então, é uma coisa interessante isso, porque o sistema atômico, à medida que eu ponho radiação, ele leva o sistema para outro nível e traz por debaixo. Leva e traz de forma coerente. Isso é muito importante. Tá certo? Muito importante. Quando eu aumentar esse detuning tanto para o positivo ou como para o negativo, o que vai acontecer é que a amplitude de A2 vai diminuir. Por quê? Porque aqui eu tenho ômega ao quadrado de Rabi dividido por ômega linha. Portanto, eu tenho praticamente
o coeficiente aqui, que depende de ômega Rab ao quadrado dividido por ômega linha ao quadrado, é como se tivesse ômega Rab ao quadrado dividido por delta ao quadrado mais ômega Rab ao quadrado. É isso que é esse coeficiente. Tá certo? Então, quando eu aumentar o delta, a amplitude do A2 diminui. E provavelmente o A1 também diminui menos, porque agora o A1 era 1, ele não virá a zero, ele virá até um valor aqui, né? Ele virá até um valor de tal maneira que em qualquer ponto somando A1 quadrado com A2 quadrado dá a unidade. E se eu aumentar ainda mais o delta, a amplitude diminui, vamos mudar a corzinha, né? Então aqui vem esse aqui em azulzinho, seria um delta menor ainda. A frequência depende do delta. A frequência de Rab, a frequência de oscilação do estado, né, que o átomo se encontra, da probabilidade, vai oscilando. Isso significa que o sistema, se tiver muitos átomos, aí o número de átomos que a população em cada estado é essa probabilidade vezes o número de átomos. Portanto, a população segue o mesmo tipo de comportamento, oscilando, e à medida que aumenta o delta, a oscilação é mais rápida. Então você vê aqui, quando o delta é igual a zero, eu tenho duas oscilações. Quando eu fui aumentando o delta, quase que eu dou 2,5. Quando eu aumentei ainda mais, já tem 3 oscilações. Por quê? Porque a frequência de Rab depende do detuning. O sistema vai oscilar mais rapidamente quanto maior for esse detuning entre os estados, ou entre a energia do fóton e o sistema atômico. Muito bem, então você vê, isso aqui são chamadas oscilações de Rab. Esse é o nome que recebe, oscilações de Rab. O sistema realmente oscila? Realmente oscila. Aliás, a gente usa muito isso. Um dos exercícios que vão ser feitos é o chamado método dos campos separados de Ramsey. Ramsey ganhou o prêmio Nobel por isso, que é isso aqui. Você põe oscilando o sistema e aí você separa, para não ter que excitar o átomo durante um tempo muito longo, você separa em duas regiões e a coerência do sistema é preservada. Então você pode diminuir a largura de linha, tá certo? Muito bem. Essas oscilações entre os estados, elas são extremamente importantes em física, tá certo? E nós vamos explorá-las um pouco mais, porque elas são chamadas as oscilações de Rab, né? E elas são utilizadas em muitos fenômenos físicos, as oscilações de Rab, e agora você sabe não só o que são as oscilações de Rab, mas com que frequência isso acontece. Muito bem. Até agora, o sistema não dissipa energia. Você põe o campo, quando o sistema está no estado de mais baixa energia, ele absorve a energia do campo e vai para o estado excitado. Quando ele volta para o estado fundamental, o campo leva a energia de volta. Então, isso é como se fosse dois osciladores acoplados que trocam energia. Uma hora a energia está no campo eletromagnético, uma hora a energia está no átomo, né? Sérgio Roche mediu isso com uma elegância muito boa, colocando o átomo dentro da cavidade e vendo essas oscilações, fazendo medidas com essas coisas. Muito bem. Mas isso não é a realidade. A realidade é que sempre você tem uma emissão espontânea. Você pode até suprimir essa emissão espontânea, colocando o sistema dentro de uma cavidade ou limitando o espaço de troca de energia, mas, em geral, tem uma dissipação. Então, nós temos que, agora, introduzir uma dissipação no sistema, que nada mais é um gama, que representa o decaimento do estado 2 para o estado 1. Então, o problema agora tem um campo eletromagnético de amplitude e frequência ômega, interagindo com o sistema de dois níveis de energia E1 e E2, com certo detuning,
que não importa. E agora tem uma chance de o sistema, mesmo na ausência do campo, decair daqui para cá. Então, isso é o que nós chamamos de uma taxa de emissão espontânea que vai estar presente. Portanto, aquelas equações que nós havíamos escrito, elas agora vão ganhar dois termos. Porque a emissão espontânea, ela aumenta a taxa de população ou de probabilidade do sistema estar no estado 1. Então, ela entra como positiva para o A1 ponto. E ela diminui a taxa, tá certo? De probabilidade de você estar no sistema 2. Então, ela entra com o sistema 2. Então, ela contribui para aumentar a população do estado 1 e diminuir a população do estado 2. E gama sobre 2, porque gama é a taxa, tá certo? Mas você está trabalhando com as populações. Então, toda vez que sair daqui, vem para cá, porque a soma deles ao quadrado tem que dar 1. Portanto, se eu igualar, tem que dar meio para cada um. Muito bem. Então, as novas equações para a variação do A1 e o A2, elas adicionam esse termo que aqui eu coloquei de uma forma, eu diria, fenomenológica. E, obviamente, tem que ser proporcional a 2 o termo, né? Porque a taxa, ela sempre tem que ter população em 2 para esse termo existir. Se não tiver população em 2, esse termo não existe. Certo? Então, agora sim, o sistema fica amortecido. Porque tem um termo real aqui. Se você tomar a derivada dessas equações, vai ter um termo real na frente do A2, por exemplo. A2 ponto, né? Toma a derivada aqui, por exemplo, toma a derivada temporal desse termo, vai ter os mesmos termos que você tinha anteriormente, mas vai ter agora um coeficiente real na frente do A2 ponto. Então, se você fizer isso, e isso é um dos exercícios que você vai ter que fazer, você vai encontrar uma solução que oscila, mas ela atenua. E o que é interessante é que o A2, como função do tempo, ele primeiro cresce, começa a oscilar, diminui a oscilação e passa para um valor limite. Então, à medida que o tempo passa, chega-se a um ponto onde a taxa de emissão espontânea ou a taxa com que o sistema dá energia e a taxa com que o campo eletromagnético adiciona energia se igualam. Nesse ponto, o sistema atinge um valor estacionário para o A2 quadrado. Nós normalmente chamamos isso de probabilidade de transição, tá certo? Que é o valor estacionário. Quanto tempo isso oscila? Oscila rapidamente quando tem. Claro que vai depender do valor de gama. Então aqui está representado uma forma genérica. E o que nós estamos interessados quando realizamos as equações agora, claro, é essa oscilação. Obviamente que A2 quadrado mais A1 quadrado continua sendo 1, tá certo? Tem que ser 1. Portanto, o A1 vai estar oscilando aqui também, né? Porque aqui não tem para onde a população ir, tem que voltar para o 2. Esse valor limite você pode calcular, porque a solução permite, tá certo? E se você calcular direitinho, inclusive tem aí muitos cálculos feitos, você vai encontrar a famosa lorentziana, que é a chamada curva de transição, ou probabilidade de transição. Então, no limite do tempo muito grande, quando já realmente estabeleceu o estado estacionário, das variações dos coeficientes A1 e A2, o sistema vai automaticamente para um limite. E esse limite é a taxa de transição que você tem. Então, nesse caso, o A2 quadrado é meio da frequência de Rabi ao quadrado, dividido por delta ao quadrado, mais esse gama sobre 2 ao quadrado, mais a frequência de Rabi ao quadrado. Quando
o campo é muito intenso, o que acontece quando o campo é muito intenso? Quando o campo é muito intenso, a frequência de Rabi é muito maior do que os outros termos. Portanto, o A2 vai para meio, não vai para 1, vai para meio. Porque isso é o que nós chamamos de distribuição da população entre os dois níveis. Bem, um ponto que é importante salientar é que nós havíamos escrito que ômega de Rabi é proporcional ao campo, né? Portanto, ômega de Rabi ao quadrado é proporcional à intensidade da radiação eletromagnética que se jogou lá. Só para lembrar que esse termo ao quadrado é um termo que tem aí a intensidade e muitas vezes isso pode ser expresso em termos da intensidade dividida pela intensidade de saturação e assim por diante. Bom, então quando você põe muita luz, o sistema divide a população entre o estado 1 e 2. Metade para cada um. O estado estacionário é atingido no meio. Isso é o melhor que você pode fazer em termos de estado estacionário. Agora, você pode ligar o campo, transferir população, desliga o campo. Muitas vezes o que se faz na prática é que se gama é muito pequeno, eu ligo o campo eletromagnético, espero a população ser transferida e desligo o campo. Então eu ligo o campo até aqui e desligo. Isso é técnicas que você usa para transferência da população de um estado para o outro. Mas agora nós temos essa situação e a curva de ressonância é uma curva que é essa lorentziana como função de delta. Normalmente essa aqui é a probabilidade de estarmos no estado 2, portanto é a probabilidade da transição. Tá certo? E ela tem uma curva, como você pode ver, como função de delta, ela tem uma curva e existe um ponto aqui onde ela é máxima. Se você tomar a derivada dessa expressão com relação a delta e igualar a zero, você vai ter o ponto de máximo. Qual é o de tuning que você tem o máximo? Se não existisse esse termo gama, seria fácil, né? Para delta igual a zero, você teria aqui o máximo. Porém, como tem o gama, então você tem que tomar a derivada aqui para tirar qual é o delta onde dá máximo. Isso aqui é a posição da chamada ressonância. E você tem essa curva bonita lorentziana, que é a probabilidade de você transferir o átomo para o estado excitado à medida que o detuning é variado. Essa aqui é a essência de uma curva de ressonância. Tá certo? E, portanto, a essência das técnicas de ressonância óptica. O sistema tem que absorver energia e com a sua probabilidade no estado estacionário, nós temos essa curva. Muito bem. Então, isso, de alguma forma, termina aqui o sistema de dois níveis e eu gostaria de mostrar dois exemplos importantes para vocês, embora vocês é que vão fazer como exercícios. O primeiro é o chamado campo interrompido. Imagine que eu tenho um campo, está excitando e eu desligo. Então, o que acontece nesse caso? Você tem aqui o campo, tem essa função de grau aqui junto com ele. De tal maneira que eu tenho o campo por um período, aí depois o campo é zero. O que acontece com a solução que você vai encontrar resolvendo as equações, agora impondo também uma dependência temporal na amplitude? Então aqui a amplitude tem dependência temporal, é só isso. As equações são as mesmas. Então, o E0 tem uma dependência temporal. Se você fizer isso, você vai ver que o A2 ele oscila e interrompe aonde ele estava e mantém ali, não havendo dissipação, senão ele vai decair. Essa é a solução que você pode ter. Existe um outro exemplo extremamente importante, que é o chamado método de Ramsey dos campos separados, que você pega, liga o campo eletromagnético durante um período, deixa ligado, desliga, o sistema permanece numa certa superposição de estados, aí você liga de novo, ele continua a oscilação se você mantiver a fase do campo nos dois estados. Esse é o chamado método de Ramsey dos campos separados,
e é muito utilizado no relógio atômico, que ao invés de deixar o campo ligado um período enorme, você dá um pulso aqui, e com isso é como se você estivesse olhando a transição por um tempo longo e a linha estreita, quando você olha por um tempo infinito. Quando você olha por um tempo finito, você vai ver que ela alarga um pouco, que é o chamado alargamento pelo tempo de trânsito, ou pelo tempo que você olha o sistema atômico, né? Se você imaginar que o átomo está andando, tudo isso, que você não consegue ter radiação em todo o espaço. Portanto, o átomo passa pela região do campo eletromagnético por alguns minutos. Ou por alguns instantes, desculpa, não por alguns minutos. Minutos seria ótimo, né? Que às vezes são tempos extremamente curtos que a gente tem essa interação. Bom, muito bem. Então esses são os dois exemplos que serão apresentados como atividade aqui no nosso curso e que você pode resolver para ver como é a oscilação, como é a interferência dos dois, como se fosse uma fenda dupla aqui, do campo que está constantemente oscilando nessas duas aqui no regime temporal. Bom, com isso nós terminamos essa aplicação do sistema de dois níveis. E na próxima aula nós vamos continuar um pouco ainda mais com a radiação interagindo com o sistema atômico, agora falando um pouco da transição de dipolo magnético, que é uma transição extremamente importante para o nosso entendimento da natureza atômica da matéria e a sua interação com a radiação. Bom, até a próxima aula.